Contos da Mamãe Gansa, de Charles Perrault. O Barba Azul. Era uma vez um homem que possuía belas casas na cidade e no campo, baixelas de ouro e de prata, móveis ornamentados, carruagens inteiramente douradas. Mas por infelicidade esse homem tinha a barba azul. Isso o tornava tão feio, tão horroroso, que não havia menina nem mulher que não fugisse dele. Uma de suas vizinhas, senhora muito distinta, tinha 2 filhas perfeitamente lindas. Pedindo a mão de uma delas em casamento à mãe, ele permitiu que ela escolhesse qual delas gostaria de lhe dar, mas nenhuma das 2 quis saber dele, e uma o empurrava para a outra, incapazes de aceitar um homem que tinha a barba azul. O que as desagradava ainda mais é que ele já havia se casado com várias mulheres, das quais ninguém sabia o que tinha acontecido. O Barba Azul, para travar conhecimento com elas, levou-as com a mãe, mais 3 ou 4 das melhores amigas delas e alguns rapazes da vizinhança, a uma de suas casas de campo, onde ficaram por 8 dias seguidos. Não foram senão passeios, caçadas e pescarias, danças e festins, ceias fartas. Ninguém nunca dormia, pois passavam a noite toda a fazer brincadeiras uns com os outros. Tudo, enfim, ia tão bem que a caçula começou a achar que o dono da casa já não tinha a barba assim tão azul e era um homem muito respeitável. Tão logo voltaram para a cidade, fez-se o casamento. Um mês depois, o Barba Azul disse à sua mulher que um negócio importante o obrigava a fazer uma viagem de pelo menos 6 semanas à província, que ele esperava que ela se divertisse bastante durante sua ausência, que convidasse suas amigas mais próximas, que as levasse para os passeios no campo, se assim quisesse, e que por toda parte ela comesse do bom e do melhor. Aqui estão, Disse a ela, as chaves dos 2 depósitos dos meus móveis, as chaves das baixelas de ouro e de prata, que não devem ser usadas todos os dias, as chaves dos meus cofres fortes, onde estão o meu dinheiro e meu ouro, as chaves das caixinhas com as minhas pedras preciosas e também a chave mestra de todos os apartamentos. Já esta aqui, esta chavezinha, é do gabinete no fundo do grande corredor do apartamento térreo. Abra tudo, ande por todos os cantos, mas nesse gabinete eu a proíbo de entrar. E a proíbo de tal modo que, caso aconteça de abri-lo, você nem imagina que serei capaz de fazer com tanta raiva. Ela prometeu cumprir à risca todas as ordens que acabara de receber. Ele, depois de beijar a esposa, subiu em sua carruagem e lá se foi pela estrada. As vizinhas e as amigas mais íntimas nem esperaram por um convite para ir visitar a recém-casada, de tão impacientes que estavam para ver as riquezas da casa dela, a qual não tinham se atrevido a ir enquanto o marido estava lá, por causa da barba azul que lhes punha tanto medo. Assim, sem demora, elas percorrem os quartos, os gabinetes, as rouparias, cada cômodo mais bonito e mais luxuoso do que o outro. Em seguida, foram até os depósitos de móveis, onde não se cansaram de admirar a quantidade e a beleza das tapeçarias, leitos, sofás, gaveteiros, mesinhas, mesas e espelhos nos quais elas se viam dos pés à cabeça e cujas molduras, sendo umas de cristal, outras de prata pura e de prata dourada, eram as mais belas, as mais magníficas que já tinham visto. Não paravam de exaltar e de invejar a felicidade da amiga que, entretanto, não se divertia nada vendo aquelas riquezas todas, devido à impaciência que sentia para ir abrir o gabinete do apartamento térreo. A curiosidade a instigava tanto que, sem nem considerar como seria indelicado deixar suas acompanhantes sozinhas, ela desceu por uma escadinha secreta e com tal precipitação que por 2 ou 3 vezes achou que fosse quebrar o pescoço. Quando chegou à porta do gabinete, ficou ali parada por algum tempo, pensando na proibição que seu marido havia feito e refletindo que era até bem possível que lhe acontecesse uma desgraça caso ela o desobedecesse. Mas a tentação era tão forte que ela não pôde resistir. Pegou, portanto, a chavezinha e, tremendo, abriu a porta do gabinete. De início, não via nada, porque as janelas estavam fechadas. Mas, momentos depois, começou a notar que o chão estava todo coberto de sangue coagulado, e que nesse sangue
estavam refletidos os corpos de várias mulheres mortas, e penduradas ao longo das paredes eram as mulheres com as quais o Barba Azul se casara, todas estranguladas por ele, uma após a outra. Ela achou que ia morrer de medo, e a chave do gabinete que tinha acabado de tirar da fechadura caiu de sua mão. Tomando um pouco de coragem, apanhou a chave, fechou a porta outra vez e subiu ao seu quarto para se recuperar por algum tempo. Não conseguia, porém, se controlar. Tão abalada se sentia. Ao perceber que a chave do gabinete estava suja de sangue, ela a limpou umas 2 ou 3 vezes, mas o sangue não saía. Nem sequer adiantou lavá-la, mesmo esfregando com sabão e areia. Sempre ficava uma manchinha de sangue, pois a chave estava enfeitiçada e não havia meio de clareá-la totalmente. Quando se tirava o sangue de um lado, ele reaparecia do outro. Nessa mesma noite, o Barba Azul voltou de viagem, dizendo que no caminho havia recebido algumas cartas informando-o de que o negócio que o fizera partir já havia sido resolvido em favor dele. A mulher fez tudo o que pôde para demonstrar grande contentamento com o seu pronto retorno. No dia seguinte, ele pediu as chaves de volta, e ela as entregou, mas com a mão tremendo tanto que ele adivinhou facilmente tudo o que havia passado. Então disse a ela: Por que a chave do gabinete não está junto das outras? Eu devo ter deixado lá em cima na minha mesa. Ela respondeu: Pois não se esqueça de me dar logo essa também, disse o Barba Azul. Depois de muitos adiamentos, foi preciso entregar a chave. Tendo-a examinado, o Barba Azul perguntou à esposa: Por que há sangue nesta chave? Não sei de nada, respondeu a pobre mulher, mais pálida do que a própria morte. Não sabe de nada, não é? Prosseguiu o Barba Azul. Eu, porém, sei muito bem. A senhora resolveu entrar no gabinete. Pois então, madame, agora vai entrar de vez, para ocupar seu lugar junto das damas que lá viu. Ela se jogou aos pés do marido, chorando e lhe pedindo perdão por sua desobediência, com todas as demonstrações de um arrependimento sincero. Tão linda e aflita estava que teria comovido uma pedra, mas o coração do Barba Azul era mais duro do que a pedra. A senhora tem de morrer, madame, disse ele. E agora mesmo? Já que tenho que morrer, respondeu ela, fitando-o com os olhos cheios de lágrimas. Dê-me um tempo para rezar a Deus. Dou-lhe 10 minutos, replicou o Barba Azul. E nem mais um instante. Assim que se viu sozinha, ela chamou sua irmã e disse: Por favor, querida Anne. Era esse o nome dela. Eu queria que você subisse no alto da torre para ver se nossos irmãos estão vindo. Eles prometeram vir me visitar hoje, e se não os vir, faça sinal para que se apressem. A irmã Anne foi até o alto da torre, e a outra, coitada, em desespero, de vez em quando lhe gritava: Anne, minha irmã, não está vendo nada vindo? E a irmã respondia: Não vejo nada além do sol, poeira e muito mato na beira. Enquanto isso, o Barba Azul, com um enorme facão na mão, gritava com toda a força para a mulher: Desça logo daí, senão eu subo. Por favor, só mais um momentinho, dizia-lhe a mulher, e em voz baixa ela logo perguntava: Anne, minha irmã, não está vendo nada vindo? E a irmã Anne respondia: Não vejo nada além de sol e poeira, e muito mato na beira. Vamos, desça logo, gritava o Barba Azul, senão eu vou subir. Já estou indo, respondia a mulher, que depois perguntava: Anne, minha irmã, não está vendo nada vindo? Estou vendo uma poeirada agora, vindo para o lado de cá, respondeu a irmã Anne. Será que são meus irmãos? Não, minha irmã, que pena, é um bando de carneiros. E então, não vai descer? Só mais um momentinho, respondia a mulher, que depois perguntava: Anne, minha irmã, não está vendo nada vindo? Estou vendo 2 cavaleiros vindo para cá, mas ainda estão muito longe, respondeu ela. Graças a Deus, disse logo depois. São os nossos irmãos. Vou fazer tudo o que posso para que eles se apressem. O Barba Azul passou a gritar tão alto que toda a casa começou a tremer. A pobre mulher, enfim, desceu e foi jogar-se aos pés dele, chorando muito e toda descabelada. De nada adianta isso, o Barba Azul disse.
Você vai ter que morrer. Em seguida, pegando-a pelos cabelos com uma das mãos e com a outra, levantando o facão no ar, ele se preparou para cortar a cabeça da mulher. A coitada, virada para o marido, encarando-o com um olhar amortecido, pediu que ele lhe concedesse mais um momento de reflexão. Não, não, disse ele, recomende-se a Deus agora. e já ia erguendo o braço bem alto. Nesse momento, bateram com tanta força na porta que o Barba Azul ficou paralisado. Abriram-na e logo entraram 2 cavaleiros, que de espada em punho foram correndo enfrentá-lo. Ao reconhecer os irmãos de sua esposa, um mosqueteiro e outro soldado da cavalaria, o Barba Azul fugiu às pressas para se salvar, mas os 2 irmãos o perseguiram tão de perto que o agarraram antes de ele conseguir chegar à escada da frente. Vararam-lhe o corpo com as espadas e o deixaram morto. Pobre mulher, quase tão morta quanto o marido, nem teve forças para se levantar e ir abraçar os irmãos. Deu-se que o Barba Azul não tinha herdeiros e, assim, sua mulher ficou com posse de todos os seus bens. Ela usou uma parte da fortuna para casar a irmã Anne com um jovem fidalgo que havia tempos a amava, outra parte para comprar patentes de capitão para os 2 irmãos, e o resto para se casar ela mesma com um homem muito correto, que a fez esquecer os maus momentos que havia passado com o Barba Azul. Moral: a curiosidade, com seu deslumbramento, causa muito arrependimento. Há 1000 exemplos, todos os dias, a aparecer. É que a mulher me perdoe, um prazer tão raro, que satisfeito deixa de ser e sempre custa muito caro. Outra moral: quem de bom senso tem um pingo e do mundo já conhece a tramóia, percebe logo que esta história é um conto bem do tempo antigo. Não mais há esposo tão terrível, em que assim peça o impossível. Se ele estiver ciumento e triste, não põe perto da esposa o dedo em riste. E seja lá de que cor sua barba for, é difícil saber qual dos 2 é o Senhor.